Vamos lá, né? Tem uma decisão aqui meio complicada. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal admite responsabilizar jornal por acusação falsa de entrevistado. Decisão foi baseada em uma ação no qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini processou o jornal Diário do Pernambuco por danos morais em função de uma reportagem publicada em 1995. Vamos entender aqui direito. O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quarta-feira a tese jurídica que permite a responsabilização de jornais pela publicação de entrevistas nas quais sejam imputados falsamente crimes contra terceiros, gente. Pelo entendimento, o princípio constitucional da liberdade de imprensa impede a censura prévia de conteúdos publicados. Contudo, se o entrevistado acusar falsamente a outra pessoa, a publicação poderá ser responsabilizada judicialmente. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente a prática de crime de terceiro, a imprensa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se na época da divulgação havia indícios concretos de falsidade de imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado de verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios, decidiu o Supremo. A tese também abre brecha para a retirada de conteúdos publicados nas redes sociais que forem considerados inverídicos. Outro trecho da tese aprovada define que o princípio constitucional da liberdade de imprensa impede a censura prévia de conteúdos publicados. No entanto, após a publicação, fica admitida a possibilidade de retirada de conteúdos que contenham informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas e mentirosas. A tese foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes e a sugestão da inclusão da possibilidade de retirada de conteúdo foi levantada pelo Cristiano Zanin. A clássica questão da liberdade de imprensa, abuso eventual e excepcional, era em relação a jornais e periódicos. Então, depois de publicados, a responsabilização acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, nós vimos isso nas eleições e o conteúdo continua, afirmou Moraes. Processo. A decisão do Supremo foi baseada na ação no qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho processou o jornal Diário do Pernambuco por danos morais, em função de uma reportagem publicada em 95. A matéria jornalística do político pernambucano Vander Kolk Vanderlei afirmou que Zaratini, morto em 2017, foi responsável pelo atentado à bomba no aeroporto de Recife em 66, durante a ditadura militar. Ao recorrer na justiça, a defesa de Ricardo Zaratini disse que Vanden Kolk fez acusações falsas e a divulgação da entrevista gerou grave dano à sua honra. Segundo ele, o jornal reproduziu a afirmação falsa contra ele e o apresentou à opinião pública como criminoso. O Diário do Pernambuco alegou no processo que a publicação da entrevista se deu no âmbito da liberdade de imprensa, protegida pela Constituição. O jornal foi condenado pela primeira instância ao pagamento de indenização de 700 mil e, em seguida, o Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou a condenação do jornal e entendeu que o periódico apenas reproduziu as falas de Vander Kolk Vanderlei e não fez qualquer acusação a Zaratini. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça revalidou a condenação e o caso foi parar no Supremo, que manteve a condenação ao jornal por entender que a publicação atuou com negligência sem ao menos ouvir o Zaratini, diz André Richter, repórter da Agência Brasil, meus queridos e minhas queridas. Aí tem uma outra nota aqui também da Folha Democrata para vocês acompanharem. E aí o Barroso comentou, Barroso que é o presidente da corte. Barroso diz que a decisão sobre a imprensa vale para casos de má fé. De acordo com o ministro, a única restrição à liberdade de expressão é a atuação mal intencionada de veicular informações falsas. A Associação Nacional de Jornais ressaltou a medida. Vamos ver aqui esse texto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta que a decisão da corte que permite a responsabilização de veículos de imprensa por declarações falsas de entrevistados vale para casos de má fé e negligência na apuração dos fatos. Pela tese aprovada pelo Supremo, o princípio constitucional da liberdade de imprensa impede a censura prévia de conteúdos publicados. Contudo, se o entrevistado acusar falsamente outra pessoa, a publicação poderá ser responsabilizada judicialmente. Segundo Barroso, a única restrição à liberdade de expressão é a atuação mal intencionada de vincular informações falsas. Esse caso foi julgado com grande excepcionalidade
porque houve uma intenção de se fazer mal a alguém que já havia sido absolvido. Se uma pessoa foi absolvida, você não pode dizer que ela foi condenada. Se ela nunca foi condenada, você não pode dizer que ela foi condenada, afirmou. Bom, então... E a dama do tráfico, ela pode processar o Estadão? Eu tô achando essa decisão aqui, gente, isso aí abre um precedente muito perigoso para a liberdade de expressão. Não tô defendendo que a gente tem que publicar a entrevista de alguém caluniando o outro, tá? Mas ou temos liberdade de expressão, ou a atuação da imprensa vai ficar muito prejudicada, gente. Vai ficar muito prejudicado. Uma outra coisa é, sei lá, se o cara tem uma participação num esquema de fake news. Aí há um caso realmente de se avaliar de uma forma diferente como aquilo aconteceu. Mas do jeito que tá rolando aí, eu acho que essa decisão não é boa, não. É bem complicada. Gente, estamos nos aproximando aí do final da live. A gente precisa muito dos superchats de vocês. Pinguem superchats, ó. Explicar pra vocês aqui como vocês podem ajudar a Folha Democrata. Aliás, deixa eu terminar de ler essa nota e aí eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Ó, pinguem superchats, né? Não esqueça. Vamos lá. Repercussão. Após o julgamento, a Associação Nacional dos Jornais declarou que a decisão do Supremo representa um avanço em relação às ameaças sobre a liberdade de imprensa, que também foi garantida no julgamento. No entanto, a NJ ressaltou, é o que eu estou falando aqui, que a decisão reforça a responsabilidade da imprensa sobre o que publica, mas ainda pairam dúvidas sobre outras questões. A NJ espera que na elaboração e publicação do acórdão de inteiro teor sobre o julgamento, tais dúvidas sejam dirimidas, bem como outras situações não explicitadas, como no caso de entrevistas ao vivo, sempre em favor da preservação do preceito constitucional da liberdade de imprensa, declarou a entidade. Por exemplo, eu chamo uma pessoa aqui e ela mente numa live. Eu vou ser condenado? Outra coisa... Eu posso não consultar as partes numa reportagem, mas eu posso fazer uma consulta a posteriori. Eu tô sendo mal intencionado? A imprensa, gente, é um espaço de debate. Se vocês não podem deixar de ter em mente. É debate público isso aqui. E as teses, elas vão se revelando. Aí que tá, por isso que eu acredito muito mais em educação midiática. Não numa medida do Supremo que muitas vezes injustiça muito jornalista, tá? Quebra veículo de imprensa com processo. Isso tem que ficar claríssimo na cabeça de vocês que nos acompanham. Tomem cuidado. Nós estamos, obviamente, do lado do Supremo e da legalidade, mas eu acho que essa decisão ainda está muito estranha. Processo. A decisão do Supremo foi baseada na ação e aí tem toda a matéria, a informação que eu já falei para vocês e a reportagem é do André Richter da Agência Brasil. Queridos,